Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Tema de hoje: o que está por trás da saída de Shoigu do Ministério da Defesa da Rússia para a entrada de Belisov? O que vocês acham disso? A Rússia está ganhando a guerra, por que o ministro da Defesa da Rússia está saindo, sendo demitido ou transferido? O que vocês acham disso? Vamos fazer essas análises, uma possível hipótese e o que pode estar acontecendo por trás dessa geopolítica da Rússia. Muito interessante. Se vocês gostam de geopolítica e querem entender esses movimentos da geopolítica internacional e econômica, segue o nosso canal. Temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. Informações e uma análise interessante para todos vocês. Agora, bora para o vídeo. Vamos lá. Pessoal, o que está por trás disso? A Rússia está cada vez indo em frente, superando as defesas ucranianas e cada vez avançando no campo de batalha, ou seja, ganhando a guerra, aumentando a sua economia, aumentando a sua indústria bélica, crescendo o seu país, inclusive pelo PIB do ano passado. Prova isso. Ou seja, a Rússia, por todas as sanções, por tudo o que está acontecendo, ela está avançando, está crescendo, tanto geopoliticamente como economicamente. Então, por que da saída do ministro da Defesa? Por que muitos estão dizendo que foi demitido? Agora, a gente tem duas hipóteses para poder fazer uma análise sobre esses fatos e o que está ocorrendo na Rússia. É muito difícil afirmar, porque nós não temos os dados concretos que tem a inteligência da Rússia, como o Putin e a sua nata da inteligência. Então ninguém pode afirmar o que é. Se você afirmar, você está fazendo não é uma análise, tá? Agora, análise é o que? Você pegar os fatos que você tem, que foi disponibilizados, e ver as possíveis razões para isso. E eu vou citar duas delas, e aí vocês veem qual que vocês acham mais convincente, e eu vou dizer inclusive qual que eu acho mais convincente também, de acordo com a minha opinião e a minha análise. Agora, pessoal, a primeira delas é que realmente seja um caso às vezes exacerbado de corrupção, algo que não foi divulgado, pelo menos não a priori, e eles querem tirar o Shoigu do Ministério da Defesa, que inclusive está no Ministério há 12 anos, estava, né? Há 12 anos no Ministério, ao lado de Putin, grande amigo de Putin, é deveras já. Então, ou seja, ou foi um caso muito grave, ou um plano de Putin que não conseguiu, não logrou êxito pelo que ele esperava, pelo que ele imaginava, e de certa forma até mesmo pelo um contraste do grupo Wagner, que no ano passado tentou até mesmo dar um golpe, tecnicamente um golpe que foi tentado dar. Então, ou seja, todas essas manobras, será que teve algo a mais ali que foi feita uma retirada do Shoigu? Essa é uma das hipóteses. Agora, a segunda hipótese, até que eu acho mais provável de acordo com a análise. Porque o Shoigu, tecnicamente, ele não foi retirado do seu cargo em si. Ele foi reiterado a outro cargo, que era a parte de controle da parte estratégica de defesa. Ou seja, ele vai ser responsável por toda essa análise de compra de produtos internacionais e nacionais. É responsável pela parte de segurança. Então, tecnicamente, será que ele foi realmente tirado do seu posto? Foi realmente demitido? Foi uma demissão para algo melhor? O que seria isso? Aí está aí onde cada um de vocês vão ter que analisar e pensar. Porque, ao meu ponto de vista, realmente foi para uma saída estratégica, mas pelo fato do quê? O Belisov assumindo o Ministério da Defesa, um civil, e econômico, ele além de ser civil, ele também é economista. Então, a partir do momento que ele estava fazendo parte do Conselho de Segurança da Rússia, que é o que o Shoigu vai fazer agora, sendo o número 2 lá na liderança, ele tem uma atitude do quê? Que, pelo menos pela análise, de maiores investimentos, e até mesmo de uma mudança, uma inovação, talvez tecnológica, talvez nos avanços da Rússia, mas uma coisa principalmente que eu não cheguei a ver nas notícias, mas é algo que você, analisando, se percebe-se isso. O que seria?
a Rússia está preparando para uma guerra prolongada, possivelmente prolongada. Porque ele, assumindo o Ministério da Defesa, ele tem que não só rearticular toda a parte bélica dali, da guerra em si, desse conflito Rússia e Ucrânia, mas também da sua economia. Pois como ministro da Defesa, ele pode manipular ali todas as partes industriais da Rússia para fortificá-las e fazer elas o quê? Ficarem um padrão de guerra. Porque a gente está vendo cada vez mais insinuações da OTAN, diversos políticos da OTAN, entre outros presidentes que fazem parte do bloco europeu, inclusive americano, cada vez colocando mais sanções. Agora o Biden assinou um pacote que vai sancionar o urânio também da Rússia, ou seja, aumentando, além das 17 mil sanções, mais uma. Então, ou seja, cada vez mais eles estão tentando boicotar a Rússia, e não só em boicote, em termos de ameaça, literalmente. E a Rússia, por outro lado, não está deixando por menos. Inclusive, eu fiz um vídeo anterior que o Lavrov disse abertamente: se a OTAN e os países ocidentais quiserem resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia no campo de batalha, a Rússia vai estar pronta. Então, ou seja, os ânimos estão muito exacerbados, estão quentes, digamos assim. E para isso, como que a Rússia vai sustentar uma guerra a longo prazo, caso isso venha a realmente se tornar uma realidade? Vamos torcer para que não, pois vai ter um problema mundial, econômico, em todos os sentidos. Eles precisam o quê? Ter a sua fortificação da sua economia. Porque se hoje, com a Ucrânia, eles estão conseguindo manter a sua estrutura, mas é um caso de um país, por mais que ele está sendo alimentado pelos países da OTAN, é um país em guerra. A partir do momento que todos os exércitos da OTAN fazerem frente à Rússia, que teremos um conflito em larga escala, possível terceira guerra mundial, caso isso venha a acontecer, eles precisam estar com o quê? Com a sua economia estruturada para a guerra. Ou seja, fazer todas as suas indústrias se movimentarem em prol do conflito, onde eles vão poder não só manter o crescimento que eles estão tendo, que já foi algo sensacional para um país sancionado, um dos maiores crescimentos da Europa inteira, e ainda em guerra. Então é algo muito inacreditável até. E eles conseguiram fazer isso, com um brilhantíssimo jogo de xadrez da geopolítica que o Putin está jogando de forma magistral. Agora, esse conceito, eles já estão pensando o quê? Num agravamento da guerra ou numa guerra prolongada com a Ucrânia, porque eles vão precisar manter a sua economia. E eu acho que para isso que o Belissov está entrando aí como um economista, um civil, para dar essa inovação e movimentar a parte econômica e geopolítica ali da defesa da Rússia e da sua indústria da Rússia. Agora, o que você pensa sobre isso? Você acha que só foi por causa de algo, de uma corrupção? Você acha que foi pela segunda hipótese? O que você acha? Pois a sua opinião é muito importante para nós. Afinal, coloque aqui nos comentários, não deixe de deixar o seu like, isso ajuda demais. E se inscreva em nosso canal para entender e conhecer um pouquinho mais da geopolítica e desses movimentos econômicos e estratégicos da geopolítica mundial. Lembrando, vídeos segunda, quarta e sexta. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na sexta-feira no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Abraço!